A luz da manhã filtrava-se lentamente pelas persianas, pintando minha cozinha com tons quentes. Sentei-me à mesa, segurando uma xícara de chá de ervas. Aos 67 anos, meu hábito de acordar às 6 horas da manhã não havia desaparecido. 23 anos como diretora de RH haviam estabelecido uma rotina que nem a aposentadoria conseguiu mudar. Olhei pela janela para a rua tranquila de Albany. Esta cidade se tornou meu lar há 35 anos, quando Robert e eu nos mudamos para cá por causa do trabalho dele. Robert. 10 anos se passaram desde a sua morte, e às vezes ainda me viro para lhe contar algo interessante, só para lembrar que ele não está mais lá. A agenda na geladeira estava quase vazia, com apenas algumas anotações: consulta médica na próxima terça-feira, almoço com Darlene na sexta-feira, aniversário do N em 2 semanas. Nu, meu único filho. Desde que ele se mudou, há 8 anos, nosso relacionamento mudou lentamente, tornando-se cada vez mais formal. E nos últimos 2 anos, com a chegada do Vini, a conexão entre nós diminuiu completamente, resultando em raras ligações nos feriados. Suspirei e abri meu diário, outro hábito dos meus tempos de trabalho. Folheando as páginas, lembrei-me do meu último dia de trabalho antes de me aposentar. Meus colegas me deram uma festa de despedida e me deram um presente comemorativo, um broche de prata com as palavras Anhires, você sempre encontrou as pessoas certas e as palavras certas. 23 anos resolvendo problemas de pessoal, conflitos e encontrando soluções. Eu me orgulhava da minha capacidade de encontrar pontos em comum com todos os tipos de pessoas. Por que não funcionava com a minha própria família? O telefone sobre a mesa vibrou. Era o número Duno. Olhei para o relógio, 7h20. Era incomum ele ligar tão cedo. Bom dia, querida, eu disse, tentando parecer animada. Oi, mãe, a voz Duno soou estranhamente animada. Espero não ter te acordado. Claro que não. Você sabe que eu sempre acordo cedo. Sim, você tem razão. Uma pausa, então, tenho novidades. Vini e eu estamos noivos. Eu a pedi em casamento ontem à noite. Fechei os olhos. Eu deveria ter sentido alegria, mas meu primeiro sentimento foi medo. Vini nunca escondeu seus sentimentos por mim. Que maravilha, querida. Parabéns aos dois. Estão felizes? Claro que estou feliz. Estamos pensando em nos casar neste verão. Nada grandioso, mas Vini quer que tudo seja perfeito. Claro, eu entendo. Se precisar de ajuda com os preparativos. Não me interrompeu. Nós daremos um jeito. Vini tem uma visão clara de como tudo deve ser. Senti uma pontada de decepção, mas me contive. Ok, querida. Mas se mudar de ideia, estou sempre aqui para ajudar. Talvez você queira vir jantar aqui em casa neste fim de semana? Posso fazer sua lasanha favorita. Outra pausa. Quase consegui ver Noel mentalmente procurando uma desculpa. Estamos muito ocupados neste fim de semana. Talvez outra hora. Escute, preciso ir correndo para o trabalho. Só queria contar a novidade. Obrigada por ligar, querida. Estou muito feliz por você. A conversa terminou e eu coloquei o telefone na mesa. Estou muito feliz por você. A frase soou falsa, até para mim. Eu queria muito ser feliz, mas algo estava atrapalhando. Talvez fosse a frieza na voz do meu filho quando ele rejeitou minha oferta de ajuda, ou a maneira como ele disse, nós daremos um jeito, como se estivesse comparando ele e Vini a mim. Fui até a janela. No quintal, um menino vizinho estava aprendendo a andar de bicicleta sob o olhar atento do pai. Lembrei-me de ensinar Nel a andar de bicicleta em um parque não muito longe dali. Foi 1 ano depois da morte de Robert. Noel tinha 10 anos na época. Ele caiu várias vezes, ralou o joelho, mas teimosamente se recusou a desistir. E então, quando finalmente conseguiu, sua alegria foi tão sincera, tão pura. Ele me abraçou e disse: vamos superar isso juntos, não é, mãe? Vamos superar isso juntos. Quando esse a nós parou de me incluir? Voltei para a mesa e tirei um álbum de fotos da gaveta do aparador. Folheei as páginas, observando Noel crescer. Aqui está ele, perdendo o primeiro dente de leite.
Aqui está seu primeiro dia de aula. Aqui está sua formatura. Quanto esforço me custou conciliar minha carreira e a criação do meu filho. Manhãs em que eu fazia o café da manhã, conferia sua lição de casa e revisava documentos de trabalho ao mesmo tempo. Noites em que, apesar do cansaço, eu jogava jogos de tabuleiro com ele ou o ajudava com seus projetos. Fins de semana dedicados inteiramente a ele, caminhadas, museus, jogos esportivos. Eu me virava, e me virava bem. Noel cresceu e se tornou um jovem inteligente e atencioso. Pelo menos, era assim que ele era antes de conhecer Vinnie. Wilfried Boggs entrou na vida dele há 2 anos. Eles se conheceram em uma festa da empresa. No trabalhava em Vinnie e veio como acompanhante de um dos colegas dele. Desde o primeiro encontro, percebi algo estranho nela. Não era a aparência de Vinnie, ela era bastante atraente nesse aspecto. Era o olhar dela, crítico e frio. Era como se ela tivesse me categorizado imediatamente como desnecessária. No início, as mudanças eram quase imperceptíveis. Noel começou a ligar com menos frequência. Recusava-se a comparecer aos nossos tradicionais jantares de domingo. Quando nos encontrávamos, ele frequentemente olhava para o relógio, como se estivesse com pressa de ir embora. Aí começaram as desculpas. Ele estava ocupado demais. Vinnie tinha planos para os dois. Eles iriam passar o fim de semana fora. Fechei o álbum e o coloquei de volta no aparador. Eu era diretora de RH, pelo amor de Deus. Resolvi conflitos entre chefes de departamento, acalmei clientes irritados e cheguei a um acordo com sindicatos. Por que não consegui encontrar um jeito de falar com Vinnie? Lembrei-me do nosso último encontro há cerca de 3 meses atrás. Noel finalmente concordou em jantar em um restaurante. Coloquei meu melhor vestido e reservei uma mesa em um bom lugar. Eu queria causar uma boa impressão, mostrar que respeitava a escolha do meu filho. Mas desde o início, tudo deu errado. Vinnie chegou 20 minutos atrasada. Então, ela anunciou que era alérgica a frutos do mar, embora o restaurante fosse especializado nisso. A noite toda, ela checava o celular incisivamente ou me interrompia quando eu tentava manter a conversa. E então Vinnie mencionou casualmente que ela e Noel estavam pensando em se mudar para outro estado. Precisamos começar do zero, disse ela, olhando-me diretamente nos olhos, sem a bagagem do passado. Percebi que por a bagagem a ela se referia a mim. A noite terminou mais cedo do que o planejado. Noel e Vinnie foram embora logo depois da sobremesa, dizendo que estavam cansados. Fiquei sozinho à mesa, terminando meu vinho e me perguntando onde havia errado. Talvez eu tenha sido protetora demais com meu filho. Talvez eu tenha sido exigente demais. Ou foi outra coisa? Meu celular vibrou novamente. Desta vez, era uma mensagem da Darlene, minha amiga dos tempos de trabalho. Oi, Iris. Você já sabe das novidades? O Nu e o Vinnie estão noivos. Vi a publicação nas redes sociais. Espero que você esteja bem. Me liga se quiser conversar. Dei um sorriso amargo. Uma publicação nas redes sociais. Noel tinha contado ao mundo inteiro sobre o seu noivado antes de me ligar. Peguei meu celular e abri o aplicativo. Havia uma foto, nu ajoelhado na frente de Vinnie. Um anel, sorrisos, champanhe. Abaixo da foto, havia um monte de parabéns, inclusive de pessoas que eu conhecia pessoalmente. Meu próprio filho não achou necessário me avisar com antecedência sobre uma decisão tão importante. Larguei o celular e fui até o armário. Lá, na gaveta de baixo, estava uma caixa de joias que eu havia herdado da minha mãe. Entre elas, um anel com um diamante pequeno, mas muito transparente, um anel de noivado que havia sido passado de geração em geração em nossa família. Robert tinha me pedido em casamento com aquele mesmo anel. Sempre pensei que um dia eu daria para Nu como noiva, mas ele nem pediu. Comprou um novo sem nem pensar na tradição da família. Mais um pequeno detalhe que mostra como ele está se distanciando de mim, de suas raízes. Coloquei a caixa de volta no lugar e fechei o armário. Não adianta ficar remoendo isso. Preciso superar ressentimentos mesquinhos. Afinal, sempre ensinei o Nu a ser independente, a fazer suas próprias escolhas, e agora ele fez uma. Ele escolheu a Vinnie. Isso significa que terei que aprender a conviver com isso.
Olhei para o meu relógio. Eram quase 9 horas. Era hora de me arrumar se eu quisesse chegar à loja antes da multidão de sábado. Precisava comprar um cartão de felicitações para minha futura nora. Talvez um presente também. Algo neutro, mas elegante, para mostrar que eu aceitava a decisão deles. Olhei para a tela do meu celular novamente. A publicação da NOL já tinha mais de 100 curtidas e parabéns. Me forcei a escrever um comentário: parabéns aos dois. Estou muito feliz por vocês. Palavras falsas, mas o que mais eu poderia fazer? Enquanto me vestia, pensei no casamento que se aproximava. Se estão planejando para o verão, significa que não há muito tempo. Será que vão pedir minha ajuda com o planejamento? Dificilmente, a julgar pela reação de Noel. Ajuda financeira é outra história. Eu não tinha dúvidas de que essa questão surgiria mais cedo ou mais tarde. Noel tem um bom emprego, mas mesmo um casamento modesto custa muito dinheiro. E, sabendo do desejo de Vinny de impressionar, é improvável que o casamento seja realmente modesto. Bem, eu ajudo. Não porque espero gratidão, mas porque ele é meu filho, a única pessoa por quem estou disposta a fazer muito. Ao sair de casa, notei a Sra. Patterson, uma viúva de 80 anos que morava ali há mais tempo do que qualquer outra pessoa, na varanda da casa vizinha. Trocamos cumprimentos, e a Sra. Patterson perguntou: como está seu filho, querida? Faz muito tempo que não o vejo. Ele está bem, respondi. Acabou de ficar noivo. Sério? Que notícia maravilhosa! Aquela garota adorável que você trouxe para o jantar de Natal do ano passado? Balancei a cabeça. Não, outra pessoa. Eles estão namorando há uns 2 anos. E você a aprova? Perguntou a Sra. Patterson sem rodeios. Hesitei antes de responder. O principal é que ele esteja feliz, disse finalmente. A Sra. Patterson assentiu, compreensiva. Claro, querida. Claro. A caminho da loja, pensei em como responder à pergunta direta do meu vizinho: você a aprova? Como se minha opinião importasse, como se eu tivesse sido questionada. Noel tinha feito sua escolha, e agora tudo o que eu precisava fazer era aceitá-la. Mesmo que essa escolha significasse desaparecer gradualmente da vida dele. Lembrei-me de como Vinny disse uma vez a Nell, na minha presença: sua mãe é tão tradicional. Às vezes, sinto que estou preso no século passado. Não foi um elogio. Noel apenas riu em resposta, como se concordasse, como se não se lembrasse de como essa mãe tradicional se sentava com ele à noite quando ele tinha amidalite, de como ela assumia projetos extras no trabalho para pagar suas aulas de esportes e tutores, de como ela se negava a tudo para que ele pudesse ter o melhor. Suspirei. Talvez realmente fosse hora de deixar para lá. Talvez eu esperasse demais. Afinal, as crianças crescem e vão embora, formam suas próprias famílias. Isso é normal. Mas então, por que tudo o que estava acontecendo parecia tão errado? Meu celular vibrou na minha bolsa. Outra mensagem de Darlene: Iris, você está bem? Você não respondeu. Talvez possamos nos encontrar hoje. Parei na vitrine de uma loja, olhando para o meu reflexo, uma mulher de costas retas, cabelo arrumado e um casaco elegante. Uma mulher que sempre tinha tudo sob controle, que resolvia os problemas dos outros, amenizava conflitos, encontrava soluções para os problemas e que agora sentia que estava perdendo a única pessoa que realmente importava para ela. Respondi a Darlene: sim, vamos nos encontrar. Preciso conversar. A antiga cafeteria Miller sempre foi o meu ponto de encontro favorito e o de Darlene. A sala pequena e aconchegante, com móveis de madeira aconchegantes e o cheiro de café moído na hora, criava uma atmosfera propícia para conversas francas. Você realmente se ofereceu para pagar metade do casamento? Darlene me olhou desconfiada, mexendo seu cappuccino com uma colher. Assenti, olhando pela janela para os transeuntes apressados com seus afazeres de sábado. Achei que era uma boa maneira de mostrar que apoiava a decisão deles. E o que o Noel disse? Ele ficou surpreso. Depois disse que discutiria com a Vinny e os pais dela. Darlene bufou. Discutiria com a Vinny. Não com você, com a Vinny. Iris, sem ofensa, mas seu filho está deixando essa garota passar por cima dele.
Eu queria discutir, defender meu filho, mas não consegui. Nos últimos 2 anos, vi-o mudar, tornar-se uma pessoa diferente, uma pessoa que aceita prontamente qualquer decisão que Vinny tome. A escolha é dele, disse finalmente. Tenho que respeitar isso. Respeitar? Sim. Pagar um casamento com uma garota que não te suporta? Não. Não respondi. 3 dias atrás, Nel ligou e disse que tinham aceitado minha oferta de ajuda financeira. A conversa foi curta e profissional, como se eu não fosse mãe, mas um banco concedendo um empréstimo. Sabe, eu só quero que ele seja feliz, eu disse depois de uma pausa. Se essa é a escolha dele, se ele a ama, eu terei que aceitar. Darlene apertou minha mão. Você sempre foi uma mãe boa demais, Iris. Talvez não seja bom o suficiente, respondi baixinho. Se não, por que ele está deixando que eu seja expulsa da vida dele tão facilmente? Meu celular vibrou, me alertando sobre uma nova mensagem. Tirei-a da bolsa e li: Mãe, Vinny, os pais dela e eu vamos discutir os detalhes do casamento amanhã às 14 horas no Lavender Café. Vinny disse: Você pode se juntar a nós se quiser. Se quiser. Como se eu tivesse escolha. Tenho uma reunião de casamento amanhã, disse a Darlene, com os pais do Vinny. Você já os conheceu? Só brevemente, em uma das reuniões de família do Vinny. Eles são únicos. Isso era dizer o mínimo. O pai do Vinny, Bart Boggs, era um empreiteiro bem-sucedido que sentia a necessidade de mencionar o custo de tudo que possuía. Sua mãe, Lorraine, ex-miss de beleza de uma cidade pequena, parecia presa a uma época em que todos admiravam sua aparência. Eles me desprezavam, embora eu não conseguisse entender em que se baseava seu senso de superioridade. Mantenha-se firme, aconselhou Darlene. Não deixe que te pressionem só porque você está pagando. Dei um sorriso fraco. 23 anos como diretora de RH me ensinaram a lidar com todos os tipos de pessoas. Eu também conseguiria passar por aquela reunião. O Lavender Café era o completo oposto do antigo Miller: superfícies cromadas brilhantes, design minimalista, um cardápio com metade dos itens escritos em francês, um lugar típico onde a forma é mais importante que a substância. Vinny e seus pais já estavam sentados à mesa quando entrei. Nu ainda não estava lá. Ah, aqui está a Iris, exclamou Lorraine com alegria fingida. Já pedimos champanhe. Temos que comemorar o noivado. Ela parecia uma versão mais velha de Vinny, as mesmas feições marcantes, os mesmos olhos frios escondidos por trás de um sorriso falso. Obrigada por me convidar, eu disse, sentando-me em uma cadeira vazia. O Noel está atrasado? Ele ligou e disse que chegaria a qualquer momento, respondeu Vinny sem tirar os olhos da tela do celular. Alguns problemas no trabalho. Bart Boggs, um homem corpulento e com o rosto vermelho, riu baixinho. Iris, me diga, como é ser quase sogra na sua idade? Você está pronta para o seu novo papel? A pergunta foi feita com um escárnio mal disfarçado. Mantive uma expressão calma no rosto. Na nossa idade, Bart, pelo que me lembro, temos a mesma idade. Lorraine riu tensa. Ah, o Bart está só brincando. Ele gosta de brincar. Aliás, a Vinny me mostrou fotos de vestidos de noiva que ela gosta. Tão requintados e caros, é claro. Lá estava, o primeiro sinal de dinheiro. Decidi não reagir. Tenho certeza de que a Vinny ficará linda em qualquer vestido. Vinny finalmente levantou os olhos do celular. Na verdade, eu já escolhi um vestido. É um vestido de grife da Vera Wang. Tem que ser encomendado com antecedência. Vera Wang. Tentei disfarçar minha surpresa. Vestidos como aquele custam dezenas de milhares de dólares. Isso é ambicioso. Se você vai se casar, faça isso apenas uma vez, e faça direito, declarou Lorraine, erguendo sua taça de champanhe. Para o nosso lindo casal. Naquele momento, Noel apareceu, sem fôlego e animado. Desculpe o atraso. Ele beijou Vinny na bochecha, acenou para os pais dela e me deu apenas um leve sorriso. Foi difícil escapar. Tudo bem, querida, murmurou Vinny. Estávamos discutindo o meu vestido. Ah! Noel pareceu um pouco atordoado. Como é?
É uma surpresa, bobinha, Vinny bateu no braço dele, brincando. Você não pode ver antes do casamento. Dá azar. Ele assentiu obedientemente e sentou-se entre Vinny e eu. Então, estamos pensando no dia 23 de junho, continuou Vinny. Teremos tempo para nos preparar, e o tempo deve estar bom. Parece razoável, concordei. Eu poderia ajudar com o planejamento. Tenho experiência com eventos corporativos e... Ah, que gentileza sua, Lorraine me interrompeu, mas Vinny já tem uma cerimonialista. Melanie Higgins. Já ouviu falar dela? Ela planejou o casamento da filha do prefeito. Foi divino. Não ouvi falar dela, mas tenho certeza de que é profissional, respondi, sentindo-me posta de lado. Talvez eu possa ajudar com outra coisa. Escolher o local para a cerimônia ou recepção? Já reservamos o River Valley Club, disse Vinny. O local mais prestigiado da cidade. Mas tivemos que dar um depósito enorme para garantir a data. Ela lançou um olhar significativo para Noel, que por sua vez olhou para mim. Mãe, você disse que estava disposta a ajudar financeiramente, ele começou, sem jeito. River Valley exige um depósito de 50%. Isso dá uns $15.000. Senti a respiração presa na garganta. $15.000 só pelo local, e isso é só o começo. Claro, eu disse depois de uma pausa, eu ajudo. Só me diga para onde transferir o dinheiro. Ótimo, Bart bateu palmas. Depois podemos discutir o cardápio. Vinny quer um jantar de 5 pratos com lagosta e foie gras. Passei a hora seguinte discutindo detalhes sobre os quais ninguém estava interessado na minha opinião. Sentei-me ali, tomando pequenos goles de champanhe que me pareciam azedos demais, e observei meu filho se transformar em um apêndice passivo para Vinny. Ele concordava com tudo que a noiva sugeria sem expressar sua própria opinião, mesmo quando a conversa se voltou para a lista de convidados, e Vinny declarou que apenas os amigos mais próximos receberiam convites, o que, no entendimento dela, significava cerca de 200 pessoas. Iris, você provavelmente não tem tantos amigos para convidar, não é? Perguntou Lorraine com fingida simpatia. Na sua idade, seu círculo social costuma ficar mais estreito. Tenho amigos suficientes, respondi calmamente. Mas entendo que um casamento é, antes de tudo, uma celebração para os noivos. Então, não estou insistindo em um grande número de convidados do meu lado. Vamos adicionar a Darlene à lista, disse Noel, claramente se sentindo desconfortável. E talvez seus antigos colegas. Acho que não devemos convidar pessoas que ninguém conhece, objetou Vinny. Nossa lista já está muito longa. Mas eles são amigos da mamãe? Não, não podemos convidar todo mundo, Vinny deu um tapinha no braço dele. O espaço é limitado, e meus pais têm um círculo social enorme. Temos que priorizar. Fiquei em silêncio, embora por dentro estivesse fervendo. Meu filho nem tentou insistir. Simplesmente desistiu, como sempre. E a música? Perguntei, tentando mudar de assunto. Ah, vamos ter uma banda ao vivo, respondeu Vinny, entusiasmado. Silver Strings. Eles tocam em todos os eventos de prestígio. Não são baratos, claro. Outra dica. Eu estava começando a me sentir como um caixa eletrônico ambulante. Eu estava pensando que talvez o sobrinho da Darlene pudesse tocar na cerimônia, sugeri. Ele é um violinista maravilhoso. Está estudando no conservatório. Um amador? Lorraine torceu o nariz. Numa cerimônia tão importante? Não, precisamos de profissionais. Claro. Senti uma pontada de decepção. Mais uma das minhas ideias rejeitadas sem discussão. Falando em profissionais, interrompeu Bart, já contratamos o melhor fotógrafo da cidade. Ele tem um portfólio de celebridades. E o florista? Perguntei, fazendo uma última tentativa. Eu poderia. Já está decidido, Vinny me interrompeu. Estamos encomendando flores da Eden Greenhouse. Eles fazem arranjos incríveis. Assenti, desistindo. Eu não era necessário ali para nada além de pagar as contas. Quando o garçom trouxe a conta da nossa reunião, Bart fingiu não notar. Nu me olhou sem jeito, e eu entendi a indireta.
Peguei meu cartão de crédito e paguei por todos. Obrigada por me encontrar, eu disse, levantando-me. Mantenha-me informada sobre as despesas futuras. Claro, querida, Lorraine deu um tapinha na minha mão com falsa simpatia. E não se preocupe, vamos organizar tudo da melhor maneira possível. Você nem vai precisar se preocupar com nada. Saí do café com o coração pesado. Minha contribuição para o casamento do meu filho se limitava a ser padrinho. Nem minha experiência, nem minhas sugestões, nem mesmo meus amigos foram bem-vindos. Em casa, peguei minha calculadora e calculei o custo aproximado do casamento com base nos detalhes que havíamos discutido. O valor era astronômico. Metade desse valor representava uma parcela significativa das minhas economias para a aposentadoria. Mas como eu poderia recusar meu único filho? 2 semanas depois, a situação piorou ainda mais. Vinny ligou e disse que precisava de mais $20.000 para concluir todos os preparativos, despesas imprevistas. Transferi o dinheiro sem questionar, embora estivesse preocupada com o destino dessas quantias. O casamento estava se tornando uma demonstração do status da família Boggs, em vez de uma celebração de amor. No início de junho, Lorraine organizou um jantar em família para discutir os detalhes finais. O local não foi escolhido ao acaso, o Aristocrat, o restaurante mais caro de Albany, onde eu jamais teria ido por vontade própria. Preparei-me para o jantar como se fosse uma importante reunião de negócios. Escolhi um elegante vestido azul escuro, arrumei o cabelo no salão e coloquei brincos de pérola, um presente de Robert pelo nosso 20º aniversário de casamento. Queria parecer digna, mostrar que não era pior do que a família Boggs. Cheguei pontualmente às 19 horas. O maitre me conduziu a uma mesa onde Vinny, Noel, os pais de Vinny e algumas outras pessoas que eu não conhecia já estavam sentados. Aqui está Iris, exclamou Lorraine com seu entusiasmo fingido de sempre. Apresento-lhes a mãe de Nu. Os estranhos, que eram o irmão de Lorraine, sua esposa, o primo de Vinny e o marido dela, me cumprimentaram educadamente, mas vi em seus olhos a mesma condescendência que vira nos pais de Vinny. Desculpe o atraso, eu disse, mesmo tendo chegado na hora. Ah, tudo bem, Lorraine dispensou. Estamos acostumados a esperar. Sentei-me na única cadeira vazia na extremidade mais distante da mesa, onde era difícil participar da conversa geral. Noel sentou-se entre Vinny e seu primo, absorto na conversa. Ele nem olhou para mim. O jantar começou com uma discussão sobre os últimos preparativos do casamento. Lorraine contou orgulhosamente como havia conseguido que o mesmo decorador que trabalhará na recepção do governador decorasse o salão. Bart se gabou de ter encontrado um fornecedor de uma marca rara de uísque para o bar. Vinny compartilhou detalhes de sua despedida de solteira, que estava marcada para Las Vegas na semana seguinte. Comi minha salada em silêncio, sentindo-me invisível. Ninguém estava interessado na minha opinião ou me incluiu na conversa. Eu poderia ter me levantado e ido embora, e ninguém teria notado. É verdade que Noel tinha medo do escuro até os 10 anos? Perguntou de repente o primo de Vinny, dirigindo-se a mim do outro lado da mesa. Vinny disse que você deixou uma luz noturna acesa para ele, mesmo quando ele estava no ensino médio. Todos na mesa riram, inclusive Noel, embora seu riso soasse forçado. Não era verdade. Ele tinha parado de ter medo do escuro muito antes. Não, isso não é verdade, respondi calmamente. Anne era uma criança muito corajosa. Vamos lá, mãe, Nu piscou para Vinny. Você não precisa me defender. Todo mundo sabe que eu era um filhinho da mamãe. Outra gargalhada. Senti meu rosto corar. Meu filho tinha acabado de ridicularizar publicamente nosso relacionamento. E lembra como você costumava ligar para os professores dele e exigir notas melhores? Continuou Lorraine, visivelmente gostando da situação. O Vinny me disse que você era uma mãe superprotetora. Era uma mentira descarada. Eu sempre ensinei meu filho a assumir a responsabilidade por suas ações e nunca interferi em seu relacionamento com os professores. Olhei para Noel, esperando que ele refutasse, mas ele apenas deu de ombros com um sorriso culpado. Bem, mamãe sempre quis o melhor para mim. Todas as mães são assim, disse o marido da prima de Vinny. Principalmente quando o filho é filho único. Elas não conseguem deixar para lá. Exatamente, exclamou Vinny.
Eu sempre digo ao Noel que está na hora de ele aprender a dizer não à mãe. Não é, querida? Noel assentiu sem olhar para mim. Sim, você tem razão. Fiquei ali sentado, apertando o garfo com tanta força que meus dedos ficaram brancos. Falavam de mim como se eu não estivesse ali, como se eu fosse um problema que precisava ser resolvido. A manhã do casamento estava surpreendentemente clara. Fiquei parada na janela, observando os raios de sol dançarem nos telhados vizinhos, tentando acalmar meus nervos. As últimas semanas tinham sido difíceis, despesas intermináveis, cobranças constantes da família Boggs, a crescente alienação do meu filho. Mas hoje, eu estava determinada a deixar todas as minhas queixas para trás, pelo bem do Nuno, pela felicidade dele. Meu vestido, um elegante terno verde marinho, estava pendurado na porta do armário. Eu o havia escolhido com muito cuidado, consultando Darlene. Não muito chamativo, mas também não muito modesto. Um traje digno para a mãe do noivo. É só um dia, eu disse ao meu reflexo no espelho enquanto prendia o cabelo. Você consegue passar por um dia. O telefone na penteadeira tocou. Uma mensagem de Darlene: boa sorte hoje. Fique firme. Te vejo na igreja. Sorri. Pelo menos eu tinha apoio. Darlene era a única pessoa do meu círculo que Vini se dignou a convidar para o casamento. Nem mesmo minha amiga de longa data, Elaine, com quem trabalhei por 15 anos, recebeu um convite. Muitos convidados, disse Vini, embora tivesse encontrado espaço para sua prima de segundo grau de Idaho, que ela tinha visto 2 vezes na vida. Terminei a maquiagem e coloquei o vestido. Olhei para o relógio, 10h30. A cerimônia começaria ao meio-dia, mas eu queria chegar cedo. Talvez eu pudesse falar com o Noel antes de começar, vê-lo nos últimos minutos da sua vida de solteiro, dizer a ele o quanto eu estava orgulhosa deles. Uma caixinha na comoda me chamou a atenção, abotoaduras de ouro branco que pertenceram a Robert. Eu ia entregá-las ao filho dele antes da cerimônia, um pequeno gesto sentimental, uma lembrança do pai dele, que tenho certeza de que ficaria muito orgulhoso naquele dia. Peguei a caixa, dei uma última olhada no espelho e saí de casa. Meu carro, um Toyota Camry de 5 anos, estava esperando. Sistema, esperando na garagem. Nada de especial, mas sempre me orgulhei de tê-lo comprado com minhas economias, ao contrário do BMW novinho do Noel, para o qual contribuí como entrada. A igreja de Santa Ana ficava a 20 minutos de carro da minha casa. Era uma antiga construção de pedra com vitrais e um campanário pontiagudo. Eu não era particularmente religiosa, mas Vini insistiu em uma cerimônia na igreja. É uma tradição, e as fotos ficam incríveis, disse ela. Na ocasião, estacionei no estacionamento ainda meio vazio. Faltava 1h30 para a cerimônia, e apenas alguns carros estavam estacionados nas proximidades, provavelmente os organizadores e os parentes mais próximos. Reconheci o enorme SUV de Bart Bogue e o carro esportivo que Noel havia alugado recentemente, especialmente para o casamento. Floristas circulavam apressadamente na entrada da igreja, decorando a entrada com guirlandas de flores, rosas, orquídeas, lírios, tudo branco como a neve, requintado e, sem dúvida, caríssimo. Um dos funcionários segurou a porta para eu entrar. Lá dentro, a igreja já estava toda decorada, fitas brancas nos bancos, arranjos florais ao longo do corredor, velas e castiçais de cristal. Tudo parecia saído de uma revista de casamento perfeito, impessoal, nada parecido com o Noel que eu conhecia. Senhora Olovai, uma jovem com um tablet nas mãos se aproximou de mim. Sou Melanie, a cerimonialista. Que bom finalmente conhecê-la. Olá, apertei a mão dela. Tudo parece impressionante. Ah, obrigada. Tentamos realizar todos os desejos da Vini. Ela é tão atenta aos detalhes. Assenti, sem saber o que mais dizer. Melanie parecia tensa, como se temesse que eu encontrasse algo para reclamar. O Noel já chegou? Perguntei. Sim, ele está no quarto do noivo, disse ela, apontando para uma porta lateral. Mas não tenho certeza se agora é o momento certo. Só quero dar uma olhada nele por um minuto, eu disse, indo em direção à porta que ela havia indicado para lhe dar algo. Melanie hesitou, mas depois assentiu. Claro, mas, por favor, não demore muito. Temos uma agenda muito apertada.
Bati suavemente na porta e ouvi a voz do meu filho: entre. Noel estava parado em frente ao espelho, tentando dar o nó na gravata borboleta. Ele estava tão lindo de smoking preto, igualzinho ao Robert no dia do nosso casamento. Mãe? Ele pareceu surpreso. Você chegou cedo. Queria te ver antes que a confusão começasse. Sorri, tentando esconder minha empolgação. Deixa eu te ajudar com isso. Aproximei-me e peguei a gravata. Quantas vezes, quando criança, eu já tinha dado nó nas gravatas dele antes dos eventos da escola. Você está nervoso? Perguntei, habilmente formando uma reverência perfeita. Um pouco, admitiu ele. Tenho medo de esquecer alguma coisa ou dizer algo errado. Isso é normal. Terminei de amarrar a gravata e dei um passo para trás, admirando o resultado. Seu pai também estava nervoso. Ele esqueceu o anel no carro e teve que voltar correndo para buscá-lo 5 minutos antes da cerimônia. Noel deu um leve sorriso. Sério? Você nunca me contou isso. Há muitas histórias que ainda não tive tempo de contar, disse eu, tirando a caixa de abotoaduras da bolsa. Aqui, quero que você use estas hoje. Elas pertenceram ao seu pai. Ele pegou a caixa e a abriu. O sistema de faíscas das abotoaduras acendeu a luz do abajur. Mãe, ele gaguejou, obrigado. Isso significa muito para mim. Ajudei-o a colocar as abotoaduras, sentindo as lágrimas brotarem nos meus olhos. Meu menino, meu filho. Hoje ele estava começando um novo capítulo em sua vida. Você está feliz? Perguntei baixinho, olhando em seus olhos. Ele hesitou em responder e, por um momento, pensei ter visto uma sombra de dúvida em seu olhar, mas então ele assentiu. Sim, mãe. Estou feliz. Vinnie, ela é especial. Contive um suspiro. Não era a hora para dúvidas e medos. Hoje era o dia do casamento dele, e eu ficaria feliz por ele, independentemente do que eu pensasse sobre a sua escolha. Então estou feliz por você, eu disse, beijando-o na bochecha, e orgulhosa de você. Seu pai também ficaria orgulhoso. Bateram na porta e Melanie espiou o interior do quarto. Com licença, mas precisamos terminar os últimos preparativos. Os convidados estão começando a chegar. Claro. Afastei-me do meu filho. Te vejo na cerimônia. Mãe, Noel me chamou quando eu já estava na porta. Obrigada por tudo. Sorri para ele e fui embora, sentindo uma estranha mistura de orgulho e tristeza. Talvez tudo ficasse bem. Talvez Vinnie realmente o fizesse feliz. E minha antipatia por ela era apenas resultado de ciúme maternal. Quando voltei ao salão principal da igreja, ele já estava lotado de convidados. Melanie me acompanhou até meu lugar na primeira fila, ao lado do assento vazio de Noel. À nossa frente, estavam os pais de Vinnie, Lorraine, com um vestido rosa suntuoso e um chapéu extravagante, e Bart, com um terno cinza que, como ele já havia informado a todos, era feito sob medida. Lorraine mal me cumprimentou com a cabeça, ocupada demais conversando com uma dama elegante sentada ao seu lado. Bart, por outro lado, inclinou-se sobre o corredor e disse em voz alta: Iris, o que você acha de todo esse esplendor? Quase como um casamento real, hein? Muito bonito, respondi educadamente, embora o esplendor real fosse a última coisa em que eu pensava naquele dia. A igreja estava enchendo rapidamente. Reconheci alguns dos convidados, colegas de Noel, alguns parentes distantes, mas a maioria eram amigos e conhecidos de Vinnie e seus pais. Darlene acenou para mim da terceira fileira, e eu sorri agradecido para ela. O organista começou a tocar, sinalizando o início iminente da cerimônia. Noel caminhou pelo corredor com seu melhor amigo, Peter, que era o padrinho. Meu filho parecia calmo, embora eu o tenha notado ajeitando nervosamente as abotoaduras, um gesto que herdara do pai. A música mudou e todas as cabeças se voltaram para a entrada. Primeiro, vieram as madrinhas em vestidos azul claros, depois uma menininha espalhando pétalas de rosa. Finalmente, ao som solene da marcha nupcial, Vinnie entrou de braço dado com o pai. Até eu tive que admitir que ela estava deslumbrante. Seu vestido Vera Wang, uma combinação complexa de seda, renda e cristal, acentuava sua figura esbelta. Seu véu bordado com pérolas flutuava atrás dela como uma nuvem.
Ela caminhava lentamente, com a cabeça erguida, olhando diretamente para Noel. Olhei para o meu filho e vi seu rosto se iluminar com um sorriso. Naquele momento, minhas dúvidas se dissiparam. Se ela conseguia trazer tanta alegria aos olhos dele, talvez eu estivesse enganado sobre ela. A cerimônia foi tradicional e emocionante. Quando Noel e Vinnie trocaram votos, não consegui conter as lágrimas. Pensei no meu próprio casamento, em Robert, em como o tempo voa. Parecia que foi ontem que Noel era um garotinho que corria até mim com seus erros e triunfos. Eu os declaro marido e mulher, disse o padre, e o salão irrompeu em aplausos. Noel beijou Vinnie, e eles se viraram para os convidados, radiantes de felicidade. Naquele momento, eu fiquei verdadeiramente feliz pelos dois. Após a cerimônia, os convidados começaram a se dirigir para a saída, rumo a uma sessão de fotos em um parque próximo e, em seguida, ao salão de banquetes do River Valley Club, onde a recepção aconteceria. Permaneci na igreja, dando tempo aos noivos para fotos individuais, e planejei ir direto para o salão de banquetes. Iris, você vem com a gente? Darlene se aproximou de mim quando a igreja estava quase vazia. Não, vou de carro, respondi. Quero passar em casa e trocar de sapato. Esses saltos estão me matando. Isso era verdade apenas em parte. Eu queria mesmo um tempo sozinha para organizar meus pensamentos antes da recepção, que eu sabia que seria uma provação difícil. Te vejo lá, então. Darlene me abraçou. Aguenta firme, menina. A parte mais difícil já passou. Se ao menos ela soubesse o quanto estava enganada. Cheguei ao River Valley Club por volta das 16 horas. O majestoso edifício em estilo colonial, cercado por jardins bem cuidados, impressionava pela sua grandiosidade. O estacionamento estava lotado de carros caros. Deixei meu modesto Toyota entre eles, sentindo-me um pouco deslocado. Os convidados se aglomeraram em volta da entrada principal, aguardando a chegada dos noivos. Decidi entrar pela entrada lateral para evitar a multidão e talvez ajudar nos preparativos finais. Afinal, eu havia pago uma parte significativa do evento. Eu tinha o direito de verificar se tudo estava em ordem. A porta lateral levava diretamente ao salão de banquetes. Enquanto caminhava pelo corredor, pude ouvir o som dos instrumentos sendo afinados e as vozes dos trabalhadores finalizando seus preparativos. Sorri, imaginando como seria o salão quando Noel e Vinnie entrassem como marido e mulher. E então eu vi. Bem na entrada do salão de banquetes, em um suporte especial, havia uma fotografia ampliada, a minha fotografia. Era uma foto do Natal passado, em que eu estava sorrindo com um suéter natalino ridículo que o Noel tinha me dado. Mas não foi a imagem em si que me chamou a atenção. Foi a legenda abaixo dela, escrita em letras grandes e brilhantes: entrada proibida. Fiquei paralisada, sem acreditar no que via. Devia ser algum engano ou uma piada cruel. Mas quem poderia? Ah, Iris, você chegou. A voz de Lorraine me fez pular. Ela se aproximou, com um sorriso falso. Viu que ideia divertida o Vinnie teve. É para a área de fotos. Os convidados vão tirar selfies ao lado deste pôster. Tão original, né? Não consegui encontrar as palavras. Original? Era humilhante, um insulto. Era uma declaração pública de que eu não era bem-vindo ali. Isso é, lutei para disfarçar o tremor na voz. Isso é uma piada? Claro que é brincadeira, riu Lorraine. Não me diga que está ofendida. O Vinnie só tem um senso de humor peculiar. Todo mundo vai achar graça. Naquele momento, vários outros convidados apareceram no corredor. Viram o cartaz e começaram a rir. Alguém pegou o celular e começou a tirar fotos. Que genialidade! Exclamou um deles. Temos que postar isso no Instagram com a hashtag do casamento. Senti o sangue sumir do meu rosto. Não era apenas um cartaz. Era uma humilhação pública. E todos acharam engraçado. Mãe? A voz de Noel me fez virar. Ele estava parado ao lado de Vinnie, ambos tendo acabado de voltar da sessão de fotos. Você já viu a nossa surpresa? Surpresa? Eu mal conseguia falar. Você chama isso de surpresa? Bem, sim. Ele sorriu, alheio ao meu estado.
O Vini que inventou. É engraçado, né? Olhei para Vini. Ela sorria, mas seus olhos permaneciam frios. Não foi acidente. Foi uma humilhação deliberada e calculada. Não, Noel, finalmente recuperei a voz. Não é engraçado. É ofensivo. O sorriso dele desapareceu. Mãe, você está levando isso muito a sério. É só uma brincadeira. Uma piada? Elevei a voz, ignorando os convidados que se aglomeravam ao nosso redor. Fazer da sua mãe motivo de chacota no seu próprio casamento é uma piada? Meu Deus, Iris, interveio Vini. Não pensei que você fosse reagir tão fortemente. Você não tem senso de humor? Tenho respeito próprio, respondi, olhando-a diretamente nos olhos, o que é mais do que posso dizer de você. Noel se colocou entre nós, o rosto vermelho de raiva. Mãe, para com isso. Você está estragando o nosso dia. Estou estragando tudo? Eu não conseguia acreditar no que ouvia. Você deixou sua esposa humilhar sua mãe publicamente, e eu estou estragando o seu dia? Você simplesmente não entende piadas, ele balançou a cabeça. Você sempre foi muito sério. É só um pôster, pelo amor de Deus. Olhei para o meu filho, o homem que criei sozinha, a quem dei tudo, e não o reconheci. Em quem ele havia se transformado? O que aquela mulher havia feito com ele? Tudo bem. Endireitei-me, recuperando a dignidade que me restava. Se você acha engraçado, não vou estragar sua diversão. Virei-me e caminhei em direção à saída, ouvindo os convidados sussurrando e rindo atrás de mim. Alguém, Bart, eu acho, disse em voz alta, aparentemente, algumas pessoas não têm senso de humor. Mãe, Noel gritou para mim. Não faça escândalo. Não me virei. Lágrimas já escorriam pelo meu rosto, mas eu não ia dar a eles a satisfação de ver minha humilhação. No carro, peguei meu celular com as mãos trêmulas e abri o aplicativo do banco. Com alguns toques, o pagamento do salão de festas, que deveria acontecer naquela noite, foi cancelado. Com mais alguns toques, cancelei os pagamentos do buffet, dos músicos e do fotógrafo, tudo que havia sido pago com meu cartão e ainda não havia sido debitado. Liguei o carro e saí do estacionamento, sentindo uma estranha sensação de alívio. Pela primeira vez em muitos meses, agi com decisão, protegendo-me em vez de ceder aos caprichos dos outros. Em casa, fui imediatamente para o quarto, tirei os sapatos e a roupa elegante. Fiquei um bom tempo debaixo do chuveiro quente, lavando a maquiagem e as lágrimas. Depois, vesti meu pijama mais confortável, preparei uma xícara de chá forte e sentei-me na minha cadeira favorita. O telefone na minha bolsa já tinha começado a tocar. Peguei-o, vi o nome de Noel na tela e, sem hesitar, desliguei o telefone. O que quer que eles quisessem me dizer agora, eu não estava pronto para ouvir. Hoje, perdi meu filho. Ou talvez eu o tenha perdido há muito tempo, mas eu simplesmente não queria admitir. De qualquer forma, não havia como voltar atrás. Algumas pontes, uma vez queimadas, não podem ser reconstruídas. Tomei um gole de chá e fechei os olhos. Amanhã, eu pensaria nas consequências. Amanhã, eu me preocuparia com o futuro, mas hoje, eu só queria paz. Acordei com o som da chuva batendo no telhado. Do lado de fora da janela, o tempo estava cinzento e nublado, como se a própria natureza refletisse meu humor. Ontem parecia um pesadelo distante, mas a dor lancinante no meu peito me lembrou que tudo tinha realmente acontecido: o casamento, o pôster, a humilhação, minha partida e o cancelamento dos pagamentos. O relógio marcava 9h20 da manhã. Eu tinha dormido mais do que o normal, mas ainda me sentia exausto. Meu celular estava desligado no criado mudo, e eu olhava com ansiedade. Provavelmente havia dezenas de mensagens e ligações me esperando. Parte de mim queria simplesmente jogá-lo fora e nunca mais ligá-lo. Mas eu sabia que essa não era a solução. Cedo ou tarde, eu teria que enfrentar as consequências dos meus atos. Obriguei-me a levantar, fiz um café e sentei-me à mesa da cozinha. O telefone estava à minha frente como uma pequena bomba preta, pronta para explodir. Respirei fundo e apertei o botão de ligar. O aparelho vibrou ao inicializar e começou a emitir uma série de bips, um após o outro, alertando-me sobre chamadas e mensagens perdidas.
Finalmente, silenciou e olhei para a tela. 67 chamadas perdidas, 22 mensagens de voz, 38 mensagens de texto. Senti meu estômago se contrair de ansiedade. A primeira coisa que fiz foi verificar quem tinha ligado. 32 ligações de Noel, 15 do número de Vinnie, 10 de Bart Boggs, 5 de Lorraine. O resto era de números desconhecidos, provavelmente convidados do casamento. Uma ligação de Darlene, outra do meu advogado, Edward Pratt. Não conseguia me lembrar da última vez que falei com Edward. Noel devia ter entrado em contato com ele. Decidi começar com as mensagens de texto. A primeira foi do Noel, enviada meia hora depois de eu ter saído. Mãe, o que você fez? O banco acabou de enviar um aviso para cancelar os pagamentos. Me ligue imediatamente. A próxima foi dele 10 minutos depois. Você tem noção do que está fazendo? Está um caos completo aqui. O gerente está ameaçando expulsar todos os convidados se não houver pagamento. Este é o nosso casamento. Droga. Rolei as mensagens, sentindo um nó na garganta. O tom estava ficando cada vez mais raivoso e acusatório. Divini, você é uma mulher rancorosa e vingativa. Eu sempre soube que você me odiava e queria arruinar a nossa felicidade. Você vai pagar por isso. De Bart, Iris, isso é inaceitável. Minha filha está em lágrimas. Os convidados estão em choque. Se você não resolver a situação imediatamente, serei forçado a tomar medidas. De Lorena, sempre achei você estranho, mas não imaginava que fosse capaz de tamanha maldade. Arruinar o casamento do próprio filho por causa de uma piada idiota? Isso é doença mental. Também havia mensagens de números desconhecidos, provavelmente convidados do casamento. Tivemos que contribuir com comida e bebida. É humilhante. Como você pôde fazer isso com o seu próprio filho? Nunca vi nada mais egoísta. Em meio a essa enxurrada de acusações, havia uma mensagem de Darlene: Iris, algo inimaginável está acontecendo aqui. Me ligue quando estiver pronta para conversar. Estou do seu lado. Desliguei o telefone, atordoada. Parte de mim esperava raiva, mas tanta fúria concentrada? Ninguém entendia por que eu tinha feito o que fiz. Ninguém via a crueldade com que me trataram. Obriguei-me a continuar e toquei a primeira mensagem de voz. A voz de Noel, trêmula de raiva: Mãe, não sei o que deu em você, mas você passou dos limites. Isso é um verdadeiro pesadelo. O gerente está ameaçando chamar a polícia se não pagarmos o valor total agora mesmo. Vinnie está chorando. Os pais dela estão furiosos. Os convidados estão em choque. Este deveria ser o dia mais feliz das nossas vidas. E você? Você estragou tudo. Me ligue de volta imediatamente. A segunda mensagem, gravada uma hora depois, soou ainda mais tensa. Parabéns, mãe. Sua vingança foi um sucesso. O jantar de casamento está arruinado. Os convidados tiveram que contribuir com comida, como em uma festa de faculdade. Vinnie está humilhado. Eu estou humilhado. Espero que você esteja feliz. Vamos processá-la. Esta não é uma ameaça vazia. Aguarde uma ligação do nosso advogado. Ouvi mais algumas mensagens, cada uma pior que a anterior. Vinnie gritava ao telefone, acusando-me de todos os pecados mortais. Bart ameaçou com processos e humilhação pública. Até um dos convidados, aparentemente amigo de Vinnie, deixou uma mensagem me chamando de mãe tóxica e típica sogra ciumenta. A última mensagem foi de Edward Pratt, meu advogado. Iris, aqui é o Edward. Noel entrou em contato comigo ontem à noite, extremamente agitado, e me contou sobre o incidente no casamento. Recusei-me a representá-lo contra você, mas acho que você deveria saber que ele está procurando outro advogado. Ligue-me quando puder. Estou preocupado com você. Desliguei o telefone, sentindo minhas mãos tremerem. Embora eu esperasse raiva, a realidade era muito pior. Em cada mensagem, em cada ligação, eu era a vilã, a destruidora, a louca. Ninguém sequer tentou entender meus sentimentos ou ver a situação da minha perspectiva. Tomei outro gole de café, tentando me acalmar. Bem, agora eu sabia o que esperar. Noel veria. Era inevitável.
E eu precisava estar pronta para aquela conversa. Tomei um banho, me vesti e arrumei a casa, as coisas de sempre que sempre me ajudavam a me concentrar. Por volta das 11 da manhã, o telefone de casa tocou. Atendi, esperando ouvir a voz do meu filho, mas era Darlene. Iris, graças a Deus você chegou em casa. Você está bem? Na medida do possível, respondi, aliviada ao ouvir sua voz amigável. Acabei de ler suas mensagens e ouvi sua mensagem de voz. Parece que me tornei a inimiga pública número 1. Foi inacreditável, suspirou Darlene. Depois que você foi embora, houve um verdadeiro pânico. O gerente do River Valley se recusou a continuar o evento sem o pagamento e ameaçou chamar a polícia. Bart tentou pagar com o cartão, mas não conseguiu, aparentemente, o limite havia sido excedido. No final, os convidados foram convidados a contribuir para salvar a noite. E eles concordaram? Perguntei, imaginando a cena humilhante. Alguns foram, outros simplesmente foram embora. Eu fiquei para entender o que estava acontecendo. Iris, foi horrível. Vinny estava soluçando. Noel estava gritando com todo mundo. Bart estava ameaçando com processos à torto e à direito. Mas sabe o que é estranho? Ninguém, absolutamente ninguém, mencionou aquele cartaz, como se fosse um detalhe insignificante, não o motivo de todo o escândalo. Eles jogaram a culpa toda na sua vingança e inadequação. Sorri amargamente. Claro, era mais fácil me culpar do que admitir a própria crueldade. Noel ligou para você? Perguntou Darlene. Não, mas tenho certeza de que ele chegará em breve, respondi. Segundo os relatos, ele e o Vinny vão me processar. Por quê? Droga. Por se recusar a pagar por um casamento onde você foi humilhada publicamente. Gostaria de ver o juiz que aceitaria tal processo. O apoio dela foi como uma lufada de ar fresco. Pelo menos uma pessoa estava do meu lado. Obrigada, Darlene. De verdade, obrigada. Você não fez nada de errado, Iris. Eles passaram dos limites. Se o Noel chegar e você precisar de apoio, é só me ligar. Chego aí em 15 minutos. Depois de conversar com Darlene, me senti um pouco mais confiante. Servi outra xícara de café e sentei na sala, olhando minha coleção de discos de vinil, uma atividade que sempre me acalmava. Em algum lugar entre eles estava o disco que Robert e eu ouvimos no dia do nosso casamento. Eu me perguntava se Noel tinha alguma lembrança feliz do dia anterior ou se minha partida e o cancelamento dos pagamentos tinham arruinado tudo. Não tive tempo de encontrar o disco. O som de um carro parando interrompeu meus pensamentos. Olhando pela janela, vi o mesmo carro esportivo alugado que Noel havia dirigido para a igreja ontem. Respirei fundo, preparando-me para o confronto inevitável. A campainha tocou forte e insistentemente. Abri a porta e vi Noel. Ele parecia exausto, com olheiras, vestindo a mesma camisa do dia anterior, só que agora amassada e manchada. Mãe, ele disse, e havia tanta raiva naquela única palavra que eu involuntariamente dei um passo para trás. Noel, tentei falar calmamente. Entre. Ele entrou em casa sem tirar os sapatos e parou no meio da sala, olhando ao redor como se estivesse vendo tudo pela primeira vez. Você desligou o telefone, ele disse acusadoramente, sem questionar. Sim, respondi, sem tentar me justificar. Só liguei esta manhã e vi todas as mensagens. E é só isso que você tem a dizer? Sua voz tremeu. Depois do que você fez? O que eu devo dizer, Noel? Olhei-o diretamente nos olhos. Desculpar-se por não tolerar a humilhação pública? Foi uma brincadeira. Ele levantou a voz. Uma brincadeira idiota. O Vinny não queria te machucar. Não? Eu também estava ficando irritada. Pendurar minha foto com uma placa de entrada proibida na entrada da recepção do casamento para que todos os convidados pudessem rir, tirar selfies e postar nas redes sociais? E você diz que ela não queria me machucar? Você está exagerando. É só um pôster. Não, Noel, não é só um cartaz. Foi uma humilhação pública intencional, e o fato de nem você nem sua esposa conseguirem entender isso diz muito. Ele passou a mão pelos cabelos, claramente tentando conter a raiva. Sabe o que foi humilhante?
Quando o gerente do River Valley disse a todos os convidados que os pagamentos tinham sido cancelados e que o jantar de casamento não aconteceria. Quando tivemos que pedir aos nossos amigos para fazerem uma contribuição para não acabarmos na rua. Quando a Vinnie chorou na frente de todos porque o dia que deveria ser o mais feliz da vida dela se transformou em um pesadelo. Sinto muito que isso tenha acontecido, eu disse, e era verdade. Eu realmente lamentava que o dia deles tivesse sido arruinado, mas não podia me arrepender da minha decisão. Mas eu não podia ficar lá depois do que aconteceu. Você podia ter ido embora. Ninguém te obrigou a cancelar os pagamentos. Ele bateu com o punho na mesa, e eu estremeci. Você sabia que a Vinnie não dormiu a noite toda? Que os pais dela estão exigindo que anulemos o casamento porque não querem ter nada a ver com uma família como essa? Você sabe como me senti quando vi aquele cartaz? Minha voz tremeu, ouvindo os convidados rirem, ao perceber que meu próprio filho estava participando dessa humilhação. Meu Deus, mãe, ele ergueu as mãos. Você sempre faz tudo girar em torno de você. Era o nosso dia, não o seu. Mas não, a grande Irizolova não suportava não ser o centro das atenções e decidiu fazer uma cena. Suas palavras me atingiram com mais força do que um tapa. Eu sempre fiz tudo por ele. Neguei tudo a mim mesma para que ele pudesse ter o melhor. E foi assim que ele viu. Isso não é justo, eu disse baixinho. Você sabe que isso não é verdade. Só sei de uma coisa. Sua voz ficou gélida. Você arruinou o nosso casamento por causa da sua incapacidade de aceitar uma piada. E isso depois de tudo que o Vinnie fez para te incluir no nosso dia. Me incluir? Eu não conseguia acreditar no que ouvia. Eles rejeitaram todas as minhas ofertas de ajuda, não convidaram meus amigos, me colocaram num canto distante no jantar em família. E você chama isso de me incluir? Viu? Ele balançou a cabeça. Sempre insatisfeito, sempre exigindo mais atenção. Vinnie tem razão, você não pode aceitar que eu cresci e comecei minha própria família. Olhei para o meu filho e não o reconheci. Quando ele se tornou tão cruel? Quando ele começou a me ver pelos olhos do Vinnie em vez dos seus? Escute. Ele baixou a voz, como se estivesse falando com uma criança. Podemos resolver isso de um jeito gentil ou de um jeito cruel. O jeito gentil é você se desculpar com a Vinnie e os pais dela, compensá-los por todas as despesas e custos adicionais incorridos por causa das suas palhaçadas, e nós esqueceremos esse incidente. E da maneira mais desagradável, perguntei, mesmo já sabendo a resposta. A maneira mais difícil é processá-lo por danos psicológicos e por ter arruinado o evento. Temos testemunhas, fotos e depoimento do gerente do River Valley. O pai do Vinnie conhece bons advogados. Senti uma onda de raiva crescendo dentro de mim. Meu próprio filho estava ameaçando me processar por me recusar a pagar por um evento em que fui humilhada publicamente. Você realmente acha que o tribunal vai decidir a seu favor? Perguntei, tentando manter a calma. Depois do que você fez? O que nós fizemos, mãe? Ele abriu os braços. Pendurar um cartaz bobo. Foi uma piada que você não entendeu e, em resposta, você arruinou um evento que valia dezenas de milhares de dólares e o dia mais importante das nossas vidas. O que você acha que o juiz vai dizer? Fiquei em silêncio, percebendo que, na apresentação dele, realmente parecia assim. O cartaz era uma piada boba, minha saída foi uma reação inapropriada. Quem acreditaria que foi só a gota d'água depois de meses de manipulação e humilhação? Vinnie e os pais dela estão insistindo em uma ação judicial, continuou Noel. Estou tentando convencê-los de que podemos resolver isso em família, mas eles querem um pedido de desculpas e uma indenização. Indenização integral, incluindo danos morais. E quanto vale esse dano moral? Perguntei. Ele me deu um valor que me deixou sem fôlego. Era quase todas as minhas economias. Isso é roubo, eu disse, e você sabe disso. É uma compensação justa pelo que você fez, insistiu ele. Pense nisso, mãe. Volto amanhã para saber sua resposta. Ele se dirigiu para a porta, mas parou e se virou. Mais uma coisa. A Vinnie está grávida de 4 semanas. Planejamos anunciar no casamento, mas por causa das suas palhaçadas, não podemos. Então, parabéns. Você vai ser avó.
Embora eu duvide que a Vini algum dia queira que você veja o nosso filho depois do que você fez. Com isso, ele saiu, batendo a porta com tanta força que as janelas tremeram. Fiquei parada no meio da sala, atordoada. Grávida? Vini está grávida. Vou ter um neto ou neta, e talvez nunca veja essa criança. Afundei no sofá, sentindo as lágrimas escorrendo pelo meu rosto. As palavras de Noel, as ameaças de ação judicial, as acusações giravam na minha cabeça. Será que eu tinha mesmo feito algo tão terrível? Será que minha reação tinha sido tão inapropriada? Não, disse a mim mesma com firmeza. Não deixaria que me fizessem duvidar de mim mesma. O que fizeram foi cruel e humilhante. Nenhuma desculpa poderia mudar isso. E se eles realmente não entendiam por que eu reagi daquela forma, então talvez tudo tivesse acabado entre nós. Peguei o telefone e disquei o número de Edward Pratt. Se eles quisessem guerra, teriam. Mas eu não ia desistir sem lutar. O escritório de Edward Pratt ficava em um prédio antigo no centro de Albany. Eu já tinha estado lá várias vezes quando o testamento de Robert estava sendo elaborado e quando as questões com seu espólio estavam sendo resolvidas após sua morte. Edward não era apenas o advogado da nossa família, mas também um amigo de longa data de Robert, da época da faculdade. Bati os dedos nervosamente na bolsa enquanto esperava na recepção. A secretária, uma jovem de sorriso simpático, me ofereceu café, mas recusei. Meu estômago estava tenso demais para qualquer comida ou bebida. Senhora Holloway. A voz de Edward me fez olhar para cima. Por favor, entre. Edward Pratt era um homem alto e magro, com uma barba grisalha bem cuidada e olhos atentos por trás de óculos de aros finos. Ele sempre estava impecável, terno passado a ferro, gravata perfeitamente amarrada. Mas hoje, notei cansaço em seus olhos. Obrigada por reservar um tempo para mim, Edward, eu disse ao entrar em seu escritório. Eu sempre tenho tempo para você, Iris, disse ele, apontando para uma cadeira e sentando-se à minha frente. Para ser sincero, fiquei preocupado quando recebi a ligação do Noel naquele estado. E aí você não atendeu o telefone. Desliguei o celular, expliquei. Depois do que aconteceu, precisei de um tempo para organizar meus pensamentos. Entendo. Ele assentiu. Noel me contou a versão dele dos acontecimentos, mas eu gostaria de ouvir a sua. Respirei fundo e comecei a contar tudo a ele, desde o começo, como meu relacionamento com Noel mudou depois que Vinny apareceu, como fui sistematicamente excluída dos preparativos do casamento e ainda assim me pediram para contribuir com dinheiro, como fui humilhada no jantar em família e, finalmente, sobre o pôster e minha reação. Edward ouviu atentamente sem interromper, ocasionalmente anotando em seu caderno. Quando terminei, ele tirou os óculos e coçou o nariz. Devo dizer, Iris, que a versão do Noel é um pouco diferente, especialmente a parte sobre o pôster. Ele a apresentou como uma piada inofensiva e a sua reação como inapropriada e vingativa. Achei que sim, respondi com um sorriso amargo. Você também acha que fui longe demais? Não sou juiz nem júri, respondeu ele cautelosamente. Mas, como seu advogado e alguém que o conhece há muitos anos, posso dizer uma coisa: se os fatos forem como você os apresentou, sua reação foi perfeitamente compreensível. Talvez não a mais construtiva, mas compreensível. Isso foi mais do que eu esperava. Pelo menos ninguém achou que eu era uma bruxa louca e vingativa. Noel disse que ele, Vinny e os pais dela estão planejando me processar. Tentei manter a voz calma, por causar danos psicológicos e interromper o evento. Isso é possível? Edward recolocou os óculos e recostou-se na cadeira. Do ponto de vista legal, eles praticamente não têm chance. Você se ofereceu voluntariamente para pagar parte do casamento, mas não era um contrato juridicamente vinculativo. Você tinha todo o direito de cancelar pagamentos que ainda não haviam sido finalizados. Quanto a danos psicológicos, ele balançou a cabeça, sem um diagnóstico médico documentado, essas são ameaças vazias. Senti a tensão diminuir um pouco. Pelo menos eu estava protegido no tribunal. Mas Iris, continuou Edward, com a voz mais séria, há outro lado nessa situação, o lado humano. Noel é seu filho, seu único filho. Tem certeza de que está pronta para um possível rompimento completo? Eu me fiz essa pergunta inúmeras vezes desde que saí do casamento.
Não quero terminar, Edward. Mas não posso continuar um relacionamento baseado em manipulação e humilhação. Não é um relacionamento saudável. Concordo, ele assentiu. E sabe de uma coisa? Acho que Noel está sob forte influência da nova esposa e da família dela neste momento. Talvez com o tempo ele veja a situação com mais clareza, mas isso leva tempo. O que devo fazer agora? Perguntei. Se eles realmente entrarem com uma ação judicial. Eles não vão, disse Edward, confiante. É um blefe. Vou falar com Noel e explicar a realidade jurídica, e aconselho você a ficar longe deles por um tempo. Deixe as paixões se acalmarem. Assenti, sentindo alívio e tristeza ao mesmo tempo. Edward tinha razão. Era melhor manter distância por enquanto, mas a ideia de não ver meu filho era dolorosa. Obrigada, Edward. Não sei o que faria sem você. Para que mais servem os amigos? Ele sorriu gentilmente. Robert jamais me perdoaria se eu não te ajudasse na sua hora de necessidade. Ao sair do escritório de Edward, me senti um pouco mais confiante. Pelo menos agora eu sabia que não era legalmente vulnerável, mas a lei era uma coisa, e a opinião pública era outra bem diferente. E em uma cidade pequena como Albany, isso importava muito. Decidi passar na minha cafeteria favorita para me acalmar um pouco antes de ir para casa. O Old Miller geralmente estava quase vazio a essa hora do dia, alguns estudantes com laptops e alguns aposentados lendo o jornal. Eu esperava ver Darlene, mas ela não estava lá. Ah, bem, eu poderia simplesmente tomar um café e organizar meus pensamentos. A campainha acima da porta tilintou quando entrei. O barista Mike, que me conhecia como cliente habitual, ergueu os olhos da máquina de café. Por um instante, vi reconhecimento em seus olhos e depois algo mais, constrangimento, vergonha. Bom dia, Mike, eu disse, aproximando-me do balcão. O de sempre, por favor. Bom dia, Sr. Holloway. Ele assentiu, sem me olhar nos olhos. Já estou indo. Caminhei até uma mesa vazia perto da janela, intrigado. Mike sempre fora simpático, sempre perguntando por Noel, de quem se lembrava quando adolescente. Hoje, ele estava estranhamente reservado. Meu olhar pousou em duas mulheres na mesa ao lado, Elizabeth Maurice e Carol Harper. Ambas eram participantes do clube do livro local, do qual eu participava havia vários anos, não eram amigas íntimas, mas boas conhecidas. Sorri e acenei para elas. Elizabeth desviou o olhar rapidamente, e Carol se inclinou e sussurrou algo em seu ouvido. Ambas me olharam novamente, não de forma amigável, mas mais como se estivessem me avaliando, cautelosas, e voltaram à conversa. Estranho. Muito estranho. Mike trouxe meu café, colocou-o rapidamente na mesa e foi embora sem dizer uma palavra. Normalmente, ele ficava alguns minutos, perguntava como eu estava e me contava alguma história engraçada sobre seus clientes. Hoje, nada. Tomei meu café lentamente, sentindo uma inquietação crescente. Definitivamente, algo estava acontecendo. Era como se todos soubessem de algum segredo sobre mim, mas ninguém quisesse revelá-lo abertamente. A porta da cafeteria se abriu novamente, e Mary Sanders, uma ex-colega de recursos humanos, entrou. Não éramos particularmente próximos, mas sempre fomos amigáveis. Ela me viu, e seu rosto refletiu o mesmo constrangimento que o de Mike. Iris. Ela sentiu enquanto passava. Mary, decidi ser direta. Você quer se sentar comigo? Ela hesitou, claramente sem querer, mas teria sido muito rude recusar de cara. Só um minutinho, disse ela, relutante, sentando-se à minha frente. Não tenho muito tempo. O que está acontecendo, Mary? Perguntei sem rodeios. Por que todo mundo está agindo tão estranho? Ela baixou os olhos e respirou fundo. Escute, Iris, não quero me envolver nos seus assuntos familiares. Mas a cidade inteira está falando sobre o que aconteceu no casamento do Noel. E qual é a versão mais popular? Perguntei, já adivinhando a resposta. Dizem que você teve algum tipo de episódio, que não aceitou que seu filho se casasse, então fez um escândalo e deliberadamente arruinou o casamento cancelando os pagamentos. Senti uma onda de raiva crescendo dentro de mim. E quem está espalhando essa versão? Mary desviou o olhar novamente.
Ouvi isso da Pam Johnson, que estava no casamento. Ela disse que os pais do Vinny estão muito preocupados com o seu estado mental, que você reagiu de forma inadequada a uma piada inofensiva. Uma brincadeira inofensiva, repeti. Penduraram minha foto na entrada do salão de banquetes com uma placa que dizia entrada proibida, e você chama isso de brincadeira inofensiva? Mary pareceu surpresa. Eu não sabia disso. A Pan não mencionou nenhum cartaz. Claro que não, eu disse, amargamente. Porque isso estragaria toda a história da sogra maluca que não consegue largar o filho. Mary se remexeu desconfortavelmente na cadeira. Escute, Iris, eu não quero tomar partido. Só estou te contando o que ouvi. Obrigada pela sinceridade, eu disse, tentando manter a voz calma, mesmo fervendo por dentro. Mais alguma coisa? Bem, ela claramente não queria continuar, mas decidiu. Dizem que você ameaçou Vinny no casamento, que você teve algum tipo de colapso, e que Noel está muito preocupado e até pensando em, bem, você sabe, conseguir ajuda para você. Ajuda? Senti um arrepio. Você quer dizer ajuda psiquiátrica? Estou apenas passando boatos, Iris, disse Mary apressadamente. Pessoalmente, não acredito nessa bobagem. Sei que você é uma pessoa sensata e equilibrada, mas seus olhos diziam o contrário. Ela tinha suas dúvidas. Mike também. Elizabeth e Carol também. Todas tinham ouvido a história de como eu havia arruinado o casamento do meu próprio filho por causa de instabilidade mental. E algumas delas acreditaram. Preciso ir, disse Mary, levantando-se, claramente se sentindo desconfortável. Se cuida, Iris. Não soou como uma despedida comum, mas como um conselho a alguém à beira do abismo. Observei-a partir e senti um vazio crescendo dentro de mim. Albany sempre fora meu lar, um lugar onde eu era conhecido e respeitado. Agora eu era alvo de fofocas e pena. Caixas enchiam quase toda a sala de estar. 6 meses são tempo suficiente para organizar as coisas que acumulei ao longo de décadas da minha vida. Mesmo assim, nos últimos dias antes da mudança, me senti sobrecarregada. Cada item carregava lembranças. Cada livro, cada fotografia, cada bugiganga exigia uma decisão: levar comigo, doar ou jogar fora. Fiquei no meio daquele caos, tentando descobrir onde colocar o velho vaso de porcelana, um presente de Robert no nosso 15º aniversário. Embrulhando-o cuidadosamente em plástico bolha, vi meu reflexo no espelho. 6 meses tinham me mudado. Eu tinha cortado o cabelo mais curto, e ele agora emoldurava meu rosto como uma touca prateada. Eu tinha perdido peso. O estresse dos últimos meses tinha cobrado seu preço, mas meus novos hábitos também: corridas matinais, yoga, alimentação saudável. Eu parecia diferente. Eu me sentia diferente. Depois do incidente no casamento, a vida em Albany se tornou insuportável. Boatos sobre meu transtorno mental se espalharam pela cidade. Velhos conhecidos pararam de me ligar. Vizinhos evitavam me encontrar. Mesmo na loja, eu recebia olhares de soslaio e ouvia sussurros pelas costas. Mas o pior era que Noel não tentava entrar em contato comigo, nenhuma ligação, nenhuma mensagem. Era como se eu não existisse mais para ele. Foi só por meio de Darlene que fiquei sabendo de algumas novidades. Noel e Vinny estavam morando em uma casa nova que os pais dela os ajudaram a comprar. Vinny havia largado o emprego para se concentrar na vida familiar. Noel conseguiu uma promoção na empresa do amigo Bart. A decisão de me mudar não foi fácil para mim. Albany foi meu lar durante a maior parte da minha vida adulta. Foi onde me casei, tive e criei meu filho e construí minha carreira. Meus pais e Robert foram enterrados aqui. Mas agora, nada me prendia a esta cidade, que se tornará estranha e hostil. Escolhi uma pequena cidade na costa do Oregon chamada Seaville. Um lugar onde ninguém conhecia Iris Holloway, onde não havia sussurros pelas costas nem olhares de julgamento, um lugar onde eu poderia recomeçar. Comprei uma casa pequena, mas aconchegante, com vista para o mar, não muito longe do centro da cidade, para poder ir a pé a lojas e cafés. As janelas do quarto davam para a extensão infinita de água. Todas as manhãs, eu acordava e via o Oceano Pacífico. Esse pensamento me confortava nos momentos de dúvida.
uma corretora de imóveis de civil, uma simpática mulher de 50 e poucos anos chamada Linda, me ajudou com a papelada e até me enviou fotos do interior para que eu pudesse planejar a disposição dos móveis. Você vai adorar nossa cidade, escreveu ela em sua última carta. É uma comunidade maravilhosa para pessoas ativas da sua idade. Minha idade. É engraçado como, aos 67 anos, eu estava começando uma nova vida enquanto muitos dos meus colegas se preparavam para uma velhice tranquila, cercados pelos netos. Não terei netos. Bem, terei, mas provavelmente nunca os verei. A ideia ainda doía, mas não tanto quanto antes. A mudança estava marcada para o dia seguinte. Os caminhões chegariam às 9 horas da manhã e, ao anoitecer, a casa estaria vazia. Eu passaria minha última noite em um motel à beira da rodovia e partiria cedo para Civil. 3 dias de viagem e eu estaria na minha nova casa. Darlene insistiu em um jantar de despedida. Sentamo-nos no Old Miller, onde, alguns meses antes, eu sentira os primeiros sinais da alienação da cidade. Ainda não acredito que você vai embora, disse ela, olhando para mim com tristeza. Quem vai ouvir minhas reclamações intermináveis sobre meus chefes agora? Você sempre tem o meu número de telefone, sorri. E espero que venha me visitar. Prometo um pôr do sol lindo e frutos do mar frescos. Eu com certeza vou. Ela apertou minha mão. Mas, sabe, eu ainda acho que você desistiu fácil demais. Talvez você devesse ter lutado por isso, ficado e provado que todos esses boatos são mentiras. Balancei a cabeça. Eu não desisti, Darlene. Eu fiz uma escolha em favor de mim mesma, da minha paz de espírito, da minha nova vida. Por que eu deveria perder tempo e energia provando algo para pessoas que já sabem de tudo, mas preferem acreditar em fofocas? E o Noel? Ela perguntou baixinho. Suspirei. Noel, minha maior dor e minha maior fraqueza. Ele sabe onde me encontrar. Se quiser conversar, estou sempre aberta. Mas não vou me humilhar implorando por perdão por defender minha dignidade. Darlene assentiu, compreensiva. Ela era a única pessoa em Albany que me apoiava incondicionalmente, que não acreditava nos boatos sobre minha inadequação, que enxergava a situação como ela realmente era. Sentirei muita falta dela. Ao voltar para casa depois do jantar, senti uma estranha calma. Amanhã, um novo capítulo na minha vida começaria, não aquele que eu havia imaginado antes, mas talvez não menos interessante e gratificante. Eu tinha economias, saúde e uma mente clara. Podia viajar, fazer trabalho voluntário, talvez até encontrar um emprego de meio período, não pelo dinheiro, mas pela interação social e estrutura. Em Civil, havia um clube do livro, um grupo para caminhadas matinais na praia e aulas de cerâmica na faculdade local. Eu poderia preencher minha vida com novos interesses, novas pessoas. Preparei um chá e sentei na varanda. Minha última noite nesta casa. Era uma noite quente de dezembro, excepcionalmente amena para esta época do ano. As estrelas já haviam aparecido no céu, e tentei me lembrar da última vez que me sentara para observá-las. Há muito tempo. O som de um carro parando interrompeu meus pensamentos. Os faróis iluminaram a entrada da garagem e fiquei tensa, sem esperar nenhuma visita. O carro parou e eu o reconheci, o mesmo carro esportivo que Noel havia alugado para o casamento. Só que agora, aparentemente, ele o havia comprado. Meu coração batia mais rápido. Noel. Depois de 6 meses de silêncio, não me mexi, observando-o sair do carro e caminhar lentamente em direção à casa. Ele parecia bem. Tinha engordado um pouco e deixado crescer a barba, o que lhe caía surpreendentemente bem. Parou aos pés da varanda, olhando-me com incerteza. Oi, mãe. Sua voz soou estranhamente formal. Olá, Noel. Tentei falar calmamente, embora por dentro estivesse engasgada de excitação. Eu não esperava te ver. Darlene disse que você ia embora amanhã. Ele trocou o peso do corpo de um pé para o outro. Posso entrar? Assenti e me levantei, deixando-o entrar. Ele olhou em volta, visivelmente surpreso com a quantidade de caixas. Você está mesmo indo embora? Não era uma pergunta, mas uma constatação de fato. Sim. Fechei a porta e apontei para a cozinha, o único lugar sem caixas abarrotadas. Quero um chá.
Não, obrigado. Ele se sentou à mesa e passou a mão pelos cabelos, um gesto que eu conhecia da infância dele, um sinal de nervosismo. Vim conversar. Sentei-me em frente a ele e esperei. Fosse lá o que o tivesse trazido ali depois de 6 meses de silêncio, eu não ia facilitar para ele. Ouvi dizer que você está se mudando para Oregon, ele começou. Vista para o mar, assenti. Uma cidadezinha no litoral. Isso é muito longe. Sim. O silêncio se arrastou. Noel evitou me olhar nos olhos, seu olhar vagando pela cozinha, pelos objetos familiares de sua infância, muitos dos quais já estavam guardados. Por que você veio, Noel? Perguntei finalmente. Se você quisesse se despedir, poderia ter feito isso há 6 meses. Ele suspirou. Mãe, eu vim falar sobre o futuro. Nosso futuro? Nosso, arqueei uma sobrancelha. Pelo que me lembro, da última vez que conversamos, você me ameaçou com um processo e me acusou de arruinar seu casamento. Eu estava com raiva. Ele esfregou o rosto com as mãos. Todo mundo estava nervoso. Você precisa entender. Entendo, interrompi-o. Acredite, tive tempo suficiente para pensar em tudo nos últimos 6 meses. Entendo o que aconteceu e por quê. A questão é, você entendeu? Ele olhou para cima, e havia algo parecido com dor em seus olhos. Mãe, a Vinnie está grávida de 7 meses. Vamos ter um filho. Meu coração apertou. Um neto, um menino, uma pequena cópia do Noel. Parabéns, eu disse baixinho, tentando não demonstrar o quanto a notícia me afetou. Estou feliz por você. Ele deve nascer em fevereiro, continuou Noel, como se não tivesse me ouvido. E nós, achamos que não seria certo a avó ficar tão longe. As crianças devem conhecer os avós. Fiquei em silêncio, esperando para ver onde ele queria chegar com isso, porque tinha certeza de que Noel não tinha vindo só para me contar sobre a gravidez de Vinnie, não depois de 6 meses de silêncio. Vinnie e eu conversamos muito, ele continuou, ainda evitando meu olhar, sobre o passado, sobre o futuro, sobre o que aconteceu no casamento. E a que conclusão você chegou? Minha voz soou mais calma do que eu esperava. Achamos que podemos consertar tudo, recomeçar. Ele finalmente me olhou nos olhos. Mas, para isso, todos precisamos nos esforçar, dar um passo em direção um ao outro. Um passo em direção um ao outro, repeti. E o que isso significa na sua opinião? Bem, para começar, ele pigarreou, seria bom se você pedisse desculpas a Vinnie e aos pais dela por terem arruinado o casamento. Eles ainda estão muito chateados com isso. Senti uma onda familiar de raiva crescendo dentro de mim, mas a contive. 6 meses me deram não apenas dor, mas também sabedoria. Eu conseguia enxergar o panorama geral com mais clareza do que nunca. E a Vinnie vai se desculpar pelo cartaz, por me humilhar publicamente, por todos os pequenos e grandes insultos que recebi dela desde que vocês se conheceram? Perguntei. Noel apertou os lábios. Mãe, foi uma brincadeira boba, talvez, mas uma brincadeira. Você exagerou. Então, você ainda acha que eu sou louca? Perguntei sem rodeios. Que eu tenho algum tipo de transtorno mental, como a mãe do Vinnie conta para todo mundo na cidade? Ninguém diz que você é louca. Ele pareceu desconfortável. É só que talvez você reaja emocionalmente demais a algumas coisas, especialmente aquelas relacionadas a mim. Lorraine acha que podem ser sinais de depressão ou ansiedade relacionados à idade e à solidão. Lorraine acha que sim. Não consegui esconder o sarcasmo. E desde quando a mãe do Vinnie virou especialista em psiquiatria? Ela só está preocupada, defendeu-se Noel. Estamos todos preocupados. E achamos que seria melhor você ficar aqui, onde tem apoio, onde podemos ficar de olho em você. Ali estava o verdadeiro motivo da visita dele. Não eram desculpas, nem um desejo de consertar o nosso relacionamento. Era controle. Eles queriam que eu ficasse em Albany, onde poderiam me vigiar, onde eu estaria sob a supervisão deles, sob o controle deles. E se eu ficar, eu disse lentamente, e pedir desculpas a todos, como você sugere, me permitirão ver meu neto? Claro, Noel se animou, pensando que eu estava cedendo. Vinnie disse que você poderia ajudar com o bebê.
Ela planeja voltar a trabalhar 3 meses depois de dar à luz e precisará de alguém para cuidar dela alguns dias por semana. E a mãe dela? Perguntei. Lorraine não quer ajudar com o neto. Ela vai ajudar nos outros dias, explicou Noel. Eles têm muitos planos para a aposentadoria, viagens e tudo mais, mas estão dispostos a incluir você na vida da criança se, claro, você demonstrar que está estável. Estável, pronunciei a palavra como se a estivesse experimentando. E como vou demonstrar isso? Bem, para começar, fique em Albany, cancele essa mudança maluca para o outro lado do país aos 67 anos, talvez comece a consultar um terapeuta. O Vinny pode recomendar um ótimo profissional e, claro, peça desculpas pelo casamento. Olhei para o meu filho e percebi com amargura o quanto ele havia mudado. Ou talvez ele sempre tivesse sido assim, e eu simplesmente não queria ver isso, fraco, facilmente influenciável pelos outros, pronto para atrair até mesmo os mais próximos para seu próprio conforto. Sabe qual é a coisa mais triste, Noel? Eu disse baixinho. Você realmente não entende o que está me oferecendo. Você acha que está fazendo um gesto generoso ao me permitir fazer parte da vida do meu neto, mas, na verdade, está me oferecendo a chance de ser uma babá conveniente e gratuita, que ficará grata por cada oportunidade de ver a criança e, portanto, cumprirá obedientemente todas as suas condições. Isso não é verdade, protestou ele, mas com incerteza. Exatamente. Balancei a cabeça. Você, Vinny, e os pais dela querem me controlar através do meu neto, me chantagear com a oportunidade de vê-lo. E sabe de uma coisa? Eu me recuso. Não vou viver nessas condições. Então, você prefere o orgulho à família? Sua voz assumiu um tom raivoso. Típico da sua parte. Não, Noel, respondi calmamente, embora por dentro eu estivesse desmoronando de dor. Eu escolho o respeito próprio. Eu escolho relacionamentos saudáveis. Eu escolho uma vida onde não sou humilhada, manipulada ou controlada. Você é egoísta, disse ele, levantando-se. Você sempre foi egoísta. Você só pensa em si mesma, não no seu neto, que nunca conhecerá a avó. Essa decisão não é minha, Noel, eu disse, me levantando também. Você e o Vinny decidiram que eu só veria meu neto nos termos de vocês. Eu não aceito esses termos. Isso não significa que eu não queira fazer parte da vida dele. Significa que não vou deixar você usá-lo como instrumento de manipulação. Ele ficou ali, cerrando os punhos, o rosto contorcido de raiva. Por um instante, vi o garotinho dentro dele, que ficava igualmente bravo quando não conseguia o que queria. Mas agora eu estava olhando para um homem adulto, e sua raiva não me fazia mais querer desistir. Você vai se arrepender disso, disse-ele finalmente. Quando estiver sentado sozinho em sua casa perto do oceano, longe de todos que o conhecem, você vai se arrepender. Talvez, concordei. Mas eu me arrependeria muito mais se ficasse aqui e deixasse você ditar como eu deveria viver, com quem eu deveria me encontrar, o que eu deveria dizer. Não sou uma prisioneira, Noel. Sou uma pessoa livre e tenho direito à minha dignidade. Ele balançou a cabeça, como se não acreditasse no que ouvia. Sabe, o Vinny estava certo sobre você. Você não vai mudar. Você sempre vai se colocar em primeiro lugar. Diga a Vinny, eu disse, abrindo a porta, que desejo a ela um parto tranquilo e um bebê saudável. De verdade. E se um dia vocês decidirem que posso fazer parte da vida de vocês sem ter que me humilhar e sacrificar meu amor próprio, sabem onde me encontrar. Ele foi embora sem dizer mais nada. Fiquei parada na porta, observando-o entrar no carro e ir embora, provavelmente para sempre. A dor foi aguda, mas não tão devastadora quanto eu esperava. Talvez porque, lá no fundo, eu sempre soube que seria assim. Talvez porque, nos últimos 6 meses, eu já tivesse passado pelo pior, a traição do meu filho, a perda da minha reputação, a solidão. Voltei para casa e fui até a janela. Já estava escuro lá fora, mas as estrelas brilhavam intensamente. Amanhã, deixarei Albany, a cidade que era meu lar, mas se tornou uma estranha. Começarei uma nova vida em civil, sem meu filho, sem meu neto, sem meu passado. Não será fácil. Haverá dias em que a solidão parecerá insuportável. Haverá momentos em que duvidarei da minha decisão.
Mas haverá outros dias, dias em que acordarei com a vista do oceano, dias em que caminharei na praia, respirando ar salgado, dias em que conhecerei novas pessoas, descobrirei novos lugares, aprenderei coisas novas, dias em que estarei livre da manipulação, das expectativas alheias, da necessidade de me justificar. Eu não sabia o que o futuro me reservava. Mas eu sabia de uma coisa: eu não seria mais uma vítima. Eu não permitiria mais que ninguém, nem mesmo meu próprio filho, me fizesse sentir indigna de respeito. Eu merecia algo melhor, e eu iria conseguir, mesmo que isso significasse deixar para trás tudo o que um dia me foi caro. Voltei para as caixas, para empacotar minhas coisas, para me preparar para o amanhã, para um novo capítulo na minha vida, para o desconhecido, que era assustador, mas também me dava esperança, para a liberdade que valia todas as perdas.